Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre as temáticas da comunidade massa, o que são elas, quais são as suas diferenças para a logoterapia. E o vídeo de hoje é um recorte, na verdade, de um encontro de um dos nossos projetos da Escola do Sentido, onde abordamos essa temática. Então, espero que vocês gostem do vídeo, peço que vocês possam se inscrever no nosso canal e que vocês curtam esse momento. E a gente vai adentrar agora num tema que é comunidade e massa. Gente, seguinte, o Franco ele traz essa distinção entre comunidade e massa, e o Franco ele fala sobre esse caráter relacional, né, e constituinte do ser humano, que o ser humano é um ser relacional e um ser que, a partir dessa relação com o mundo, com as pessoas, né, ele vai se desenvolvendo, há uma mútua, né, necessidade de colaboração entre as partes, tanto da comunidade em relação aos indivíduos, quanto do indivíduo em relação à comunidade. Só que ele também distingue o que é comunidade em relação ao que é massa ou o que é sociedade. E aí a gente vai se deter mais na nossa fala sobre comunidade e massa, que é o que ele mais dá ênfase em vários livros e tal. E a gente vai passar por algumas falas aqui dele e algumas diferenças entre ambas. Devemos, contudo, nos resguardar de um mal entendido que seria confundir sociedade com comunidade. A comunidade se baseia no nós, na relação entre um eu e um tu, né? Então, entre um sujeito, né, que ele é considerado um sujeito que é diferente e que se relaciona com esse tu, né, que também se apresenta e também se encontra enquanto uma alteridade que se abre, que é recíproca, né, a esse sujeito. Enquanto a sociedade se baseia no ele, ou melhor, é constituída por essa categoria. E aí já há uma diferença, né, nessa relação eu-tu. Mas assim, gente, a questão da sociedade, ela é importante a gente frisar que ela pode assumir caráteres de massa ou um caráter de comunidade, pelo menos do meu ponto de vista. Não é algo que o Franco coloca aí escancaradamente, mas que, a priori, né, essa sociedade ela não está inserida em nenhum dos dois termos e ela tem um lugar muito de ser indiferente a esse outro, sendo posto a certas coisas que devem ser, que são norteadas e seguidas, né, nessa vivência em sociedade. E aí a diferença ela torna-se mais evidente se ao invés de a gente pensar em sociedade, a gente começar a pensar em massa. Então fica mais escancarado essa diferença entre comunidade em relação à sociedade quando a gente pensa comunidade em relação à massa. E aí a sociedade ela precisa de personalidades singulares, assim como cada personalidade precisa da sociedade para desenvolver-se e para se tornar inteiramente pessoa. Então, para Frankl, né, essa comunidade ela precisa dessa mútua, né, vivência e relação, dessa reciprocidade entre o indivíduo e a sociedade e o indivíduo, né, e isso caracteriza a comunidade. A comunidade ela está aberta a essas personalidades únicas e irrepetíveis, né, a essa vivência singular, essas contribuições singulares e criativas do sujeito, e ela estimula isso, né, ela se abre a isso, e ela é favorecida por isso, né, também. E bem diferente da ideia de massa, que a massa, ela, ao invés de agir dessa forma, ela se fecha, né? Ela não estimula e ela não deseja nenhuma personalidade humana poder valer-se e nem poder se desenvolver nessa sociedade. Então, a massa, ela renuncia alegremente à personalidade e, na verdade, a massa só entorva a personalidade. Ela é um empecilho para a expressão propriamente humana, né, da responsabilidade e dessa vivência única e irrepetível de cada um. E aí, para a gente deixar um pouco as citações de lado e entender isso de uma forma mais com tópicos e tal, né, a gente vai colocar algumas diferenças e alguns exemplos que podem ajudar a gente a entender essa diferença entre o que é comunidade e o que é massa na visão da logoterapia. A comunidade, ela se refere ao quê?
ela necessita e permite a individualidade, enquanto a massa ela não tolera a individualidade. Há, então, um processo de repressão, de não abertura e de consequente despersonalização, né? Não há espaço para personalidades singulares dentro da massa, do movimento da massa, né? A comunidade ela favorece uma vivência de uma missão pessoal na vida das pessoas, enquanto a massa ela perde, ela inibe, né? Ela não estimula, ela impede o exercício de algo que é próprio do ser humano na visão de homem da logoterapia, que é da responsabilidade. Essa responsabilização, esse exercer uma responsabilidade perante algo que somos convocados, né, isso é tirado do ser humano, né? Não enquanto uma capacidade humana, mas enquanto algo que é reprimido, que não é estimulado, que não é, digamos assim, não há espaço, né? Não é permitido, não é reprimido de alguma forma. E aí a comunidade favorece também uma possibilidade de uma plena vivência de sentido por parte do sujeito, né? Que é algo em consequência do que a gente vinha conversando. E a massa, ela desaparece, na massa desaparece, é diluído, né, esse ser humano, essa personalidade e o sentido da existência individual de cada um. Na comunidade também se reconhece o valor e a dignidade do ser humano, enquanto na massa se reconhece a utilidade humana, o quanto aquele ser humano ele é útil para os fins que a massa, né, deseja. Ele é uma peça, né, dessa engrenagem, digamos assim. E na comunidade, cada ser humano é visto como único e irrepetível, e na massa, cada ser humano é considerado descartável, substituível. Um exemplo que faz a gente enxergar um pouco melhor essa ideia de comunidade é um mosaico. Eu não sei se vocês já foram para o estádio, né? Vocês já viram aqueles mosaicos que são feitos, né, lá nos estádios pelas torcidas organizadas, né? Mas eu vou mostrar já um exemplo, e um exemplo também de massa seria os paralelepípedos, para a gente conversar um pouquinho. Eu não trouxe no exemplo de massa o paralelepípedo, a imagem, né? Mas está aqui, eu trouxe em homenagem à Lisa, né, o time favorito dela, esse mosaico maravilhoso, de uma torcida realmente que sabe fazer bem o mosaico, né? Que é a torcida do Fortaleza. E aí a gente vê que é a partir daquela ruma de gente, né, que está presente ali na torcida organizada, na torcida como um todo, né, há uma distribuição de peças, né, para a formação dessa imagem, onde para essa imagem, ao final, ser representada a nível dessa quantidade de pessoas, é preciso que cada pessoa, cada papel ali seja desempenhado de uma forma singular, com uma cor específica, de uma forma específica, num lugar específico, né? Então, se não há essa organização e essa consideração sobre cada pessoa que faz parte dessa função, desse lugar, né, dessa construção, há um objetivo final que é falho, né, que não constrói essa figura. O paralelepípedo é um modelo, né, um modelo que é único, que é daquele jeito e que eu posso facilmente substituir uma peça pela outra, que ela não vai fazer diferença, né, no que eu estou propondo, no que eu estou vendo. E a massa traz esse caráter, como a imagem aqui traz, né, de uma despersonalização, várias pessoas aí seguindo, né, de uma forma, uma mesma postura corporal, com a máscara, né, demonstrando um pouco dessa diluição da personalidade humana nesse movimento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por estarem presentes até esse momento do vídeo e peço que vocês possam continuar aí acompanhando as nossas iniciativas, comentando o que acharam ou sugestões para os vídeos futuros, para que a gente possa trazer aquilo que vocês gostam realmente, tem interesse de acompanhar aqui para o canal. E também deixo a lembrança que estamos com 2 vídeos com assuntos parecidos, similares ao de hoje, e que iremos colocar aqui à disposição, que é o vídeo sobre liberdade e o vídeo sobre neuroses coletivas. Então, se vocês têm interesse, podem acessar e até um próximo vídeo.